Toda unção é dada em função de uma missão. Se eu não estiver no meu lugar, eu vou tomar o lugar do outro. Davi é aquele que fez a vontade de Deus. O poder traz uma ilusão de impunidade. Eu tenho que passar por aqui. Então, é porque deve ser possível passar por aqui. O caminho vai ensinando que não é tão por aí. Não porque impecável, não porque não passível de erro. Ele se achou impune, independente do que ele faria, em nome do poder. Olá, este é o Cruz e Divã. Estamos aqui novamente para analisar um personagem, confrontá-lo com a psicanálise, por isso está o Dr. Jefferson comigo. A parte da cruz faço eu. E hoje o personagem nosso é Davi, o grande rei Davi. E é Dr. Jefferson animado para colocar este grande homem da história de Israel no divã? Sim, Dotácio, porque Davi é uma das histórias mais fascinantes da Sagrada Escritura, né? Marcada por altos heróicos e baixos profundamente humanos. Esse é um fato que chama atenção na Bíblia. Os personagens que nós estamos passando aqui, notamos como a Escritura não tem nenhuma intenção de ficar escondendo os seus defeitos, né? Mostra, é justamente para que nós possamos, ao vê-los, tem a parte como um quadro, analisamos, mas também vê-los como espelho, né? Atitudes, também da ação de Deus, coisas generosas e que nos encontramos ali. Sem maiores delongas, Dr. Jefferson, vamos então ao nosso personagem, Davi. Vamos. Davi é um personagem, inclusive o Novo Testamento vai dizer que o Messias, ele é o filho de Davi, né? E Jesus então é chamado assim por Bartimeu, quando grita aquele cego, Jesus, filho de Davi, porque devido à profecia do livro de 2 Samuel, capítulo 7, o descendente de Davi, né, esse que seria o Messias. Mas voltamos ao nosso Davi, chamado Rei Davi. Ele não nasceu rei, obviamente, né? É um personagem, ele é da tribo de Judá, de uma família numerosa, o seu pai é Jessé, e se formos voltando, Obed, seu avô, e Booz, seu bisavô. E Booz é aquele que casou com Ruth, que é uma moabita. Nós temos uma antecedente que não era uma judia, né, nesta esteira de Davi. Isso sinaliza também para a gente um personagem muito interessante. E os dados é que Deus havia escolhido como primeiro rei Saul. Depois Saul desagrada a Deus e Deus então manda Samuel ir à casa de Jessé até Belém e ungir um dos seus filhos. E diz o texto sagrado que quando Samuel, profeta Samuel, chegou em Belém e ele viu Eliabe, o irmão mais velho, ele ficou logo, uau, deve ser esse, grandão assim e forte. E Deus diz assim, você vê as aparências, vê o aspecto, mas eu vejo o coração. A este o Senhor não escolheu. E assim vem um por um, até que Samuel, Deus não tinha escolhido nenhum, pergunta, ô Jessé, mas seus filhos estão todos aqui? Ele fala, tem um pequenininho que está lá atrás do rebanho, que era Davi. E a descrição feita dele, que era ruivo, de belos olhos e de aspecto formoso. Diz, é bonitinho, mas é só um menino, né? E diz o Senhor, levanta-te e unge-o, é este, o Senhor diz a Samuel. E assim, Davi é ungido, mas é ungido, mas isso não se torna público, tanto é que a ida de Samuel, o profeta Samuel, até Belém é um pouco às escondidas. Então ele é ungido a desconhecimento do rei que está em ação. Deus já o rejeitou, mas Saul continua. Então nós temos este menino, pode dizer assim, ungido, este menor, o mais novo. Deus tem essas pegadinhas com a gente, esses menores, a Virgem Maria, o canto dela, né? Depois
o Magnificat, Deus coloca no trono, tira os poderosos, mas tem uma palavra de Paulo na 1 Coríntios que Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. Dr. Jefferson, o que a psicanálise teria a dizer sobre esse personagem, este jovenzinho, que é ungido, às escondidas, como nós dizíamos ainda, mas no coração de Deus, no projeto de Deus, ele já é o rei, já tá ungido. Já está ungido. É interessante, Dom Otácio, que essa unção denota para a psicanálise a marca simbólica de uma escolha. Então, ele foi escolhido, ainda jovem, né? Então, existe ali um investimento nesse jovem, há uma escolha, há um investimento nesse jovem antes mesmo dele ter um reconhecimento social. Então, a unção para a psicanálise pode ser entendida como uma marca simbólica da escolha. Ele foi o escolhido. E é interessante quando o senhor fala sobre a humanidade dos personagens da Sagrada Escritura, porque num lugar onipotente, num lugar de prepotência, não existe espaço para que o Espírito possa habitar e agir. Então, talvez está aí o grande mistério. A escolha dos pequenos e frágeis, porque não existe onipotência, existe presença. E nessa presença, o Espírito pode agir. Você dizendo, é interessante que quando vemos as histórias narradas dos personagens, né, de Roma, da Grécia, digamos, uma preocupação é essa, né? Tirar-lhes os elementos de fragilidade. Justamente aparecem, são contados como semideuses. Na Bíblia não é assim. Aqui eu faço um parêntese. O livro das Crônicas, que é uma história paralela a essa que encontramos no livro de Samuel e dos Reis, de fato, ela tem uma tentaçãozinha que é de dar uma limpada nos personagens. Nós vamos ver na história de Davi aqui, o fato com Bersabeia, e que o livro das Crônicas não conta. Para dizer que nós temos... Essa tentação também aparece ali, mas, de modo geral, a Bíblia mostra a fragilidade. E essa sua leitura da perspectiva da psicanálise ela é interessante, porque na perspectiva da espiritualidade também é assim. Porque homens e mulheres muito cheios de si mesmos não tem espaço, né? Então, esse Davi pequenino, ungido, esta escolha, e até o grande profeta Samuel deixou-se enganar pela grandeza, né? Pelo aquilo que seria, e nós temos ali um garoto frágil, né? Escolhido, esta imagem que você falou do sinal de escolha de Deus, interessante que ele subsiste em toda a tradição espiritual da igreja, né? Não só os reis eram ungidos, mas também os sacerdotes e os profetas eram ungidos, né? Essa tríade de instituição divina, e persiste na história da igreja. Quando eu fui ordenado padre, me ungiram as mãos, né? Sim. Quando eu fui ordenado bispo, me ungiram a cabeça. Aliás, você estava lá nesse dia. Estava presente. Esta coisa da unção e que pressupõe uma escolha divina, né? Como você disse, e que é pelo menos a leitura espiritual que fazemos. De Davi, então, embora aquela escolha tenha sido historicamente manifestada naquele momento, mas Deus, no seu projeto, já tinha escolhido. Tanto é que os outros todos passam e Deus fala, não é esse. Não é esse, o escolhido é outro que tenha espaço. E o texto bíblico justamente descreve assim, né? Esse menino que estava, os outros todos em casa, e ele estava lá, né? Um aspecto de uma certa solidão, pode ser, o seu trabalho, a sua função, mas de qualquer maneira indica alguém que estava na sua vida, né? Um frágil, e Deus o escolheu. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. E isso é evidenciado também, Dom Otácio, com Golias. Olha só, e esta fraqueza de Davi, você traz esse texto de Golias, ela também se manifesta ali, porque o exército de Saul estava há dias já tentando vencer, né, esse exército dos filisteus. E o Golias, a descrição dele é de um monstro. E Davi diz assim, Golias, você vem com a tua força, eu vou diante de ti em nome do Senhor. E o instrumento que ele vence, Golias, é uma funda, que é como se fosse essas cordinhas nossas, né, alguma coisa com duas fitas, né?
e tem um espaço que coloca uma pedra, se gira e se lança. E diz que Davi, o pequenino Davi, mas ungido, não esquecemos da sua unção. Exatamente. Derrubou o grande Golias. Do ponto de vista espiritual, isso mantém-se, né? Seja que as coisas, o frágil, mas potencializado por Deus, ele tem uma força extraordinária. Mas e a psicanálise? O que ela teria a dizer sobre esta coisa do pequenino, do frágil em relação ao grande, ao Golias? Ele dá um salto aí para a psicanálise, ele sai da onipotência infantil para a eficácia do sujeito. E não é qualquer sujeito, é um sujeito que se autoriza diante da autoridade de Saul e do obstáculo que era Golias. Então há uma onipotência ali infantil que é transmutada para uma eficácia do sujeito. Porque Golias representa a lei, o limite, o medo, e mesmo assim ele instaura-se, né, através da adolescência para um sujeito mais afirmado. Caça a sua vaga. Ele caça a sua vaga. É, Davi. Ele não teme. Ele não teme. Ele enfrenta. É uma coisa interessante, esta força dentro do sujeito, e que pode ser, eu não sei, a psicanálise diria, ela pode ser atenuada, ela pode ser quase muito mitigada, mas ela está ali e, por vezes, pode elementos externos ajudarem a... No caso de Davi, eu acho que era o medo de todos os outros soldados, foi um elemento para dizer, mas obviamente ele tem a reserva da unção. Sim. Que faz ele perceber, olha, eu não vou em nome próprio, a causa não é minha. Exato, e aliado à unção, um desejo interno profundo, consoante a esse chamado. Porque não adianta ter um chamado e não ter uma correspondência. Se ele foi chamado, se ele foi escolhido como marca simbólica, houve também da parte dele um investimento. Eu também quero estar, eu também quero participar desse chamado, quero corresponder a esse chamado. Então há uma associação da unção, que é essa marca indelével, mas também da sua predisposição a corresponder ao chamado. Extraordinária esta cena, eu acho que ela é muito plástica, né, que ajuda-nos assim a pensar. Enfrentamos Golias e, por vezes, são questões quase intransponíveis vistas assim por outros. Mas eu sei, olha, eu tenho que passar por aqui. Então, é porque deve ser possível passar por aqui. Exatamente, é isso aí. E a gente pode pensar, Dom Tássio, qual é o Golias que hoje, né, nos amedronta ou está diante de nós para ser enfrentado? O que nós precisamos enfrentar hoje na nossa vida espiritual, social, comunitária? Qual é o Golias que eu preciso derrubar? Nós vamos começar o tempo da quaresma, certamente aparecerão alguns. Sim. Não saia daí, já voltamos no segundo bloco com o rei Davi. Estamos de volta com Cruz e Divã e hoje o rei Davi, este homem que na história de Israel ele atravessa como um lugar ou a quem foi feita uma promessa que se cumpre em Jesus, o rei Davi. Um fato, Dr. Jefferson, que chama a atenção, voltando ainda sobre a vitória de Golias, é que naquela ocasião Saul, o rei Saul, ofereceu a Davi uma armadura. Ele chegou até a colocá-la, que pesava uns 60 quilos, mas ele não conseguia nem sair do lugar, né? Do ponto de vista da cruz, da espiritualidade, o que a gente nota é assim, né? Aquele mandato de Jesus, vocês vão ser meus missionários, mas não leve um tanto de trem, né? Não leve seguranças, porque senão você vai perder de vista qual é a segurança da tua vida. Então, do ponto de vista da espiritualidade, eu vejo assim, Davi é aquele homem que, confiando na unção, sabendo a graça recebida e, atenção, toda unção é dada em função de uma missão. Então, ele tinha uma missão, então ele confia nisso e vai, se pode dizer assim, de peito aberto. Mas esta proposta de Saul, né, que no fundo ele mesmo não foi com aquela armadura, porque aquela armadura era dele, de Saul, que pegou e colocou em Davi. Davi não aceitou. O que teria a dizer? Olha só, aí já podemos pensar em conhecimento e identidade. Por quê? Diferente dos irmãos, ele não usou a armadura oferecida.
talvez pelo tamanho, ou talvez por saber que não precisava diante da sua, digamos assim, certeza do que iria acontecer. Mas, do ponto de vista analítico, a gente pode pensar que ele não se sucumbiu ao desejo do outro. Ele não se ateve à identidade do outro. Olha, essa armadura é sua, Saul, não é minha. Perfeito. Essa é a sua identidade. A minha identidade é outra. Eu vou de peito aberto. Então, ele não se deixou influenciar pela identidade do outro. Ele se manteve no seu lugar. Doutor Jefferson, você falando, eu me recordo da homilia de Dom José Francisco na minha ordenação, quando eu fui ordenado bispo agora. Ele falou, até me emociono, porque ele falava, você, Dom José Eutácio, vai ser o teu jeito, José Eutácio, de exercer a missão, né? E tem um jeito Davi, então, de vencer. E você que nos acompanha, tem o teu jeito, né? Você vai pedir conselho, vai pedir ajuda, mas faça a tua síntese, o teu processo interior, né? Que pode ser que aquela armadura oferecida vai ser um empecilho. Exatamente. Vai pesar, ele não vai conseguir caminhar. Faça desse jeito. E é muito interessante essa perspectiva da armadura, faz pensar muito. Mas esse nosso personagem, na relação com Saul, depois dessa vitória, todo mundo alegre e tal, eles retornam, né? E quando eles chegam na cidade, tem as mulheres que têm uma cantiga. Diz, Saul venceu 1000, Davi venceu 10.000. Isso mexe em algum espaço em Saul, que é um personagem que a gente vai ter que vir a ele também, visitá-lo. Mas por hoje, Davi, isso causa um incômodo e Saul gera nele uma raiva vindo desta inveja que ele deseja até matar Davi. Davi tem um parceiro nesta relação que é o filho de Saul, que é Jonatas, que se torna amigo de Davi, até um admirador, né? E os dois criam um vínculo de amizade. Tem um momento onde Davi fala do nível, né? Que é extraordinária esta amizade, e que bom ter uma, sobretudo nesses momentos. Mas esta perseguição de Saul será constante. Saul faz investidas com soldados atrás de Davi, e tem um fato interessante, é que certa feita Davi estava dentro de uma grota, né, dentro de uma gruta, e Saul entra lá para fazer suas necessidades. Davi tem a chance de matá-lo. Davi corta um pedacinho do seu manto, e quando ele sai, Davi grita, né? Nós temos outra narrativa paralela, que é Davi que visita o acampamento e faz a mesma coisa, mas os dois textos parecem corresponder. Fato é que Davi teve ao alcance da sua mão a possibilidade de matar aquele que se fizera seu inimigo, né? Mas Davi não faz. Tanto é que alguns soldados de Davi dizem, por que você não fez? Por que você não faz? Davi fala, não posso tocar no ungido do Senhor. Davi tem essa sua leitura espiritual de Saul e não faz. Do ponto de vista da espiritualidade, aqui tem um elemento da generosidade, do perdão, da magnanimidade de Davi, o contrário de Saul, né? Que é um homem invejoso, se mostra muito pequeno para a função, né? Ainda ninguém sabe que Davi foi ungido rei, senão a própria família. Mas já age dentro de si esta força da unção e, como você disse, e a adesão de Davi a esta unção. Esse quadro da relação de Saul com Davi e a resposta de Davi, que elementos psicanalíticos encontramos aí, doutor Jefferson? Podemos perceber, Dom Tássio, rivalidade e inveja. Por quê? Saul se sente ameaçado diante de um filho que cresce. Então, há uma ferida no seu narcisismo ali, que é a relação com a sua própria imagem. E, ao mesmo tempo que há inveja por parte de Saul, há a preservação da figura de autoridade por parte de Davi. Num contraponto, enquanto Saul persegue, quer matar e quer eliminar, Davi ele respeita a figura simbólica de autoridade do pai. Há um respeito. Tamanho. Então, demonstra não só Davi não entrar nesse circuito da inveja, Davi não via Saul como onipotente, mas, ao contrário, como rei, ele respeitava a figura da autoridade. Até porque ele sabia que Saul tinha sido ungido, né? Ele também tinha recebido a unção. Talvez a informação que Davi não tem é que
Deus já havia rejeitado Saul, né? Deus já havia, esta unção tinha sido tirada, né? E olha que interessante, o senhor falando de Deus rejeitar Saul, Saul rejeita Davi e o povo aclama Davi. Então ele lida com essa ambivalência. Saul rejeita, mas o povo já começa a aclamar, ele começa a ficar conhecido no meio do povo. Isso mesmo. E um fato muito interessante aqui nessa história de Davi é que ele não só não quer matar Saul, mas ele quer se aproximar. Ele faz investidas através de... Chega a dizer para o rei, rei, você não percebe que eu te sou leal? Estou do seu lado, né? Eu estou do teu lado. Seu time. Isso. Eu sou um fiel escudeiro e depois não tenho pretensão alguma de tomar seu lugar. Ele não diz isso, mas Davi se nota pela história dele que ele era também um tocador de instrumento, né? Sim. Ele também era um que estava bem ali na proximidade do rei, a amizade com Jonatas. De fato, a nobreza de Davi, a magnanimidade, a grandeza dele é que, claro, ele quer preservar a vida, né? Sim. Mas ele tem esta coisa do respeito àquela instituição que para ele, para Davi, a mesma unção que ele recebeu, Davi, ele sabe que Saul recebeu. Viria o seu momento, mas ele não quer antecipar, ele não quer queimar etapas, né? E é interessante quando o senhor fala de tomar o seu lugar, só não toma o lugar do outro quem sabe onde está, quem sabe qual é o seu lugar, quem sabe qual é a sua vaga. Então, nesse momento, a gente pode fazer essa leitura. Davi sabia qual era o seu lugar, que não era o lugar de Saul, que não era outro lugar, mas ele sabia qual era o seu lugar. Então, só não toma o lugar do outro quem sabe qual é o seu lugar. E a gente pode contextualizar, Dom Tassi, trazer como exemplo das nossas famílias, às vezes, tantos casais que o marido acaba tomando o lugar do pai da esposa. Ele age com ela mais como um pai, um provedor, do que como um marido, né? A esposa, que acaba sendo mais mãe do marido do que esposa, age com ele como se fosse mais um filho que ela tem, e não um marido, o parceiro, aquele que está com ela. Então, é importante a gente pensar nisso. Eu estou no meu lugar, porque se eu não estiver no meu lugar, eu vou tomar o lugar do outro. Ou pelo menos desejar fazê-lo, né? Ou pelo menos deixar que sentimentos ruins... Porque a inveja, a descrição da inveja é aquele dissabor, né? Aquele desejar aquele lugar, né? Sim. Eu gostaria. E isso gera até alegria se o outro ficar ruim, se o outro sair, e tristeza enquanto o outro está bem. Então, isso gera uma coisa... E esta expressão de que você usou de lugar, a inveja, ela é não reconhecer o próprio. Né? Exatamente. Eu fico tensionado a olhar fora. Né? Sim. E aí, além de querer o lugar do outro, não obstante, talvez consiga o lugar do outro, não há uma satisfação, porque, na verdade, eu queria ser o outro. Então, eu não tenho o carisma do outro, eu não tenho um jeito de lidar com as pessoas do outro. Eu posso até ocupar o lugar do outro, se ele for eliminado, digamos assim, nesse contexto. Mas ainda não há uma satisfação, porque, no fundo, eu queria ser o outro. Quer dizer, eu não consigo me haver com quem eu sou. Não há conhecimento, não há possibilidade de você se possuir. Sugestivo, porque nós víamos no primeiro bloco, ou no segundo, no início, que Saul queria que Davi ficasse com a sua armadura, né? É verdade. E agora, sim. E agora Saul que quer, digamos, a armadura de Davi, né? A sua força, o seu reconhecimento junto às pessoas. Porque é isso que o incômodo de Saul é esse. As pessoas disseram, estão mais do lado de Davi, né? Mas Davi sabe, caçou a sua vaga, sabe o seu lugar, não tem pretensão de tomar o lugar de Saul, porque o seu lugar é o seu lugar. É aquele sapato que cabe certinho no meu pé. Exatamente. Entrou, coube, né? E é interessante como ele lida, Dom Tassi, com o reconhecimento do povo. O desejo do povo, o reconhecimento do povo, não sobe à sua cabeça no primeiro momento, assim, fazendo uma leitura psicanalítica. Ele lida com isso de uma forma muito tranquila. A oportunidade que ele teve de matar Saul lá na gruta, né? Ele não o fez. Ele respeitou a autoridade, quer dizer, não subiu a sua cabeça em nenhum momento, num primeiro momento, de uma leitura psicanalítica, o poder.
De fato, é um homem que se mostra muito inteiro. Mas nós veremos que a coisa não é tudo linear assim, né? Não saia daí, nós já voltamos no terceiro bloco sobre o rei Davi. Estamos de volta com o Cruz do Divã e hoje estamos com o personagem, o rei Davi. O rei Davi, vimos este jovenzinho escolhido, ungido por Deus através do profeta Samuel, aquela vitória extraordinária do pequenino Davi contra o grande Golias, vemos a sua relação com Saul, mas nós vimos que este homem magnânimo, perdoador, grande, também tem seu pé de barro, né? A narrativa que nós encontramos no texto bíblico, Dr. Jefferson, é que Davi, então, se consolida, inicialmente como rei de parte de Israel, depois o povo todo o reconhece como rei de todo Israel, já está consolidado, forte, com exército, e em uma ocasião dessas, diz o texto sagrado, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Passeando no alpendre da sua casa, ele vê né, Betsabeia, que é a esposa de Urias, que é de um seu soldado que está na batalha, ele a chama, deita com ela e ela se engravida, manda avisar. E aqui desencadeia, então, a partir desse... No tempo que deveria estar fazendo uma coisa, não está fazendo o que deveria fazer, né? Aliás, a palavra da Escritura diz, guarda os mandamentos e eles te guardarão. Então, Davi não foi guardado porque não tinha este anteparo de estar na vontade de Deus no momento presente. Mas nós vemos aqui, então, esse personagem frágil e desencadeia um monte de coisa ruim. Primeira coisa, envolvimento com a esposa de um seu soldado. Segundo, quando ela se vê grávida, ele manda recado para Joabe, para que mandasse de volta Urias. E ele quer envolver Urias, dar um banquete, para mandá-lo a casa, de maneira que ele se deite com Betsabeia e possa, digamos, camuflar o seu erro, propondo então que o filho fosse tido como de Urias, o seu soldado. Urias se nega aí porque ele diz consigo, os soldados, meus companheiros de farda, estão todos na batalha, não vou eu ter uma vida gostosa lá com a minha esposa. Se nega aí, até que Davi, diante da recusa dele, manda uma carta para o general dizendo, coloque Urias no fronte para que ele morra. E assim é feito e ele morre. Do ponto de vista espiritual, digamos, é isso. É uma humanidade e braba, porque não bastasse o adultério, tem esse nível de covardia tal de não assumir aquilo que tinha feito e colocar, digamos, um homicídio. Davi é culpado diretamente desse homicídio. Nós vamos ver até depois a leitura que faz o profeta Natã deste fato. Mas estamos aqui, este homem que estava vindo muito bem na sua história, agora nesse momento de auge do seu poder, ele agora desencaminha tudo. Dr. Jefferson, que olhar a psicanálise teria sobre um personagem desse? Que tem a unção, tem a experiência da vitória de Deus, mostrou-se grande em situações com o rei, de repente cai de maneira profunda, como vemos agora. É exatamente o que o senhor disse, Dom Tássio, a humanidade. A gente vê aí gozo e transgressão. Por quê? Um sujeito no auge do seu poder que cede a um impulso carnal. Então, um sujeito, o rei, que deveria sustentar a lei, o que ele faz? Ele rompe com a lei. Então, nesse momento, percebemos uma humanidade não trabalhada que cede ao impulso, né? Então, a importância desse autodomínio, dessa autonomia, desse autocontrole, porque, em nome de tudo que o senhor elencou aí, da unção, do reino dominado, do controle sobre todo aquele reinado, mesmo assim uma humanidade que cedeu ao impulso. Impulso esse que fez com que ele talvez praticasse até um homicídio. Tamanha gravidade. O que a gente nota, assim, é que há situações, quando estamos sob a lei, tem alguém mais forte que cuida de nós, ou está ali, né?
podemos pensar em diversas situações da vida, parece que esta submissão, ela deixe aquecida, tranquilizados esses impulsos. Agora, a pessoa, quando está no momento onde exigiria, porque isso é a virtude. Sim. A virtude é justamente aquela vigilância interior, aquela segunda natureza que adquiri, onde em qualquer lugar onde eu estiver, em qualquer função, você usou a expressão, as coisas não sobem à cabeça e não desestabilizam. Agora, Davi, o que nós notamos é que, embora tenha feito um caminho bonito, mas as coisas não estavam realmente, né, consolidadas dentro de si. Uma vez que agora ele é o número 1, ele senta supralex, né? Supralegem, né? Sobre a lei, ou seja, até pode transgredi-la. É o que a gente chama na psicanálise de onipotência narcísica. O poder traz uma ilusão de impunidade. Então, por um determinado momento, ele se achou impune, independente do que ele faria, em nome do poder que lhe era outorgado. Essas coisas continuam acontecendo, né? Basta dar uma espiadinha na história do nosso país atualmente. É para a gente ver que essas coisas nos tocam a todos. Sim. Todos, né? Nós padres também, diante de uma comunidade, quando a gente está liderando, a gente tem que estar muito atentos, né, a esses valores grandes. Qual é o nosso lugar? Qual era a vaga de Davi? Veja, Davi, primeiro ele deveria estar liderando o seu exército, mas se ficou em casa por algum motivo, ele é a reserva moral, né, deste reino. Ele tem que também ter a consciência, já que ele caçou a sua vaga, tem que ocupá-la com a responsabilidade devida. Tem um personagem, ele é um pouco mistura de filósofo com um pouco humorista, né? Não me recordo o nome dele agora, acho que é João alguma coisa, mas ele cunhou um termo, eu peço até perdão de não citar a pessoa, mas ele se apresenta como rasta, que é bigodagem. A bigodagem é poder sem responsabilidade. Olha só. E o que parece aqui, Davi, agora é isso, né? Porque é o pai da horda, né? Quer dizer, é o sujeito que se coloca acima da lei. Então, a lei, que deve ser o interdito, não acontece, porque ele se coloca acima. E é uma leitura aqui muito ruim, o Jefferson, porque aquele soldado Urias deu um banho em Davi, digamos, de honestidade, de lealdade aos seus colegas que estão lá não indo, né? De lealdade a Davi, né? de esteve com ele. O que Davi pediu, ele só não fez aquilo que ele sabia que Davi não estava pedindo de maneira nobre, que é vai para a sua casa, né? vai descansar, e ele fica na rua. Então, temos também, né, um personagem. Ontem eu tive uma experiência muito legal. Eu vinha com um carro dirigindo e, claro, os motoqueiros fazem o que eles fazem, né? Mas ontem, de fato, fui eu que errei. Né? Eu mudei de faixa e teve um motoqueiro que passou e levou um chute, tirou muito ágil, né? Porque estava chuviscando um pouquinho, não vi bem, mas foi quando eu pedi desculpas, aí levantei a mão e abri o vidro. Ele falou assim, tudo bem, tranquilo. Ou seja, a nobreza daquele cara. O que eu quero dizer assim, Jefferson, há pessoas, porque na minha função, né, tipo, o bispo se espera, é o que se espera, não quer dizer muita coisa. Mas daquele jovem que estava ali, eu estou dizendo, ele tinha muito motivo para ficar com raiva. Estava chovendo, ele estava de moto para ficar com raiva. Coloquei e tal, mas que nobreza. Eu vejo essa nobreza e que o grande Davi lhe faltou nesse momento. Lhe faltou esse equilíbrio ético. E que encontramos nas pessoas simples. Sim. E que eu me emociono muito quando vejo pessoas de quem você esperaria, porque receberam pouco. E aquele pouco elas multiplicaram. Exatamente. E há uma verdade nisso, né, Dom Otávio? Há uma verdade nisso. E com relação ao nosso personagem, embora escolhido, eleito, ungido, é atravessado pela castração e pelo desejo destrutivo, porque o que o destruiu foi o seu desejo, foi essa pulsão que não lidou com esse interdito, né? Então, ele perdeu para si mesmo, numa leitura psicanalítica, porque ele perdeu para esse desejo, essa pulsão que falou mais alto do que a lei. E ele vai ter uma boa lição, nós vamos ver no último bloco também, né, de reconsiderar isso,
que é quando o profeta Natã vem até ele e conta uma historinha, né? Fala, ó, Davi, tinha um homem que tinha um rebanho muito numeroso, e só que alguém veio visitar e ele pegou a ovelhinha do seu vizinho e a abateu. Engraçado que o Davi, nesse momento, faz um juízo. Esse homem tem que morrer. E o profeta diz, Davi, esse homem és tu, né? Sim. Eu, o Senhor, te dei tudo que você precisava, e Urias só tinha a sua esposa, né? E você foi lá. Então, esse é um momento importante, porque é um momento de Davi, se pode dizer assim, perceber no horizonte aquilo que você falou, aquela coisa de onipotência, aquilo cair, aquela máscara cair, né? E a intervenção de Natã funciona como o retorno da lei e da consciência, que a gente pode associar na psicanálise como o retorno do recalcado. Trouxe uma consciência e trouxe a lei novamente para Davi. No caso de Davi tem um profeta, né? Mas o mediano de nós, as pessoas, né? Precisaria de ter essas pessoas que as ajudassem a reconsiderar, né? Sim, sim. Nós temos o caso do filho pródigo, que é uma situação de penúria, de falta, que faz ele cair em si também, né? Que estava lá entre os porcos. Mas fico pensando, nós padres, a gente tem uma situação assim, eu falo muito dos padres, porque primeiro é o meu ambiente, mas Sim. penso também que tem alguns deles que nos acompanham. Dificilmente as pessoas nos sinalizam nossas fragilidades. Tá? Quando vem, já vem como um abaixo-assinado e tal. Isso. Mas esse gesto fraterno, como Natã fala, olha... Cuidado, né? O zelo, que é a verdadeira amizade. Perfeito, de sinalizar evento, um padre, né? Talvez essa atitude. E Davi teve essa chance de reconsiderar. Mas vamos ficar nesse bloco e é bom pintar com cores bem fortes. Aqui nós temos uma atitude indigna. Sim. Indigna de um ser humano pelo que fez com Urias, né? Indigno do rei pela falta de testemunho, de lealdade aos seus soldados que estão lá se dando. Então, é a face feia de Davi. Que começou com um olhar, com um voyeurismo. Ele olhou para essa mulher. Interessante. Por isso que Jesus fala no teu coração, né? Antes o adultério pode acontecer nesse desejo, né, que nasce do olhar. Ok, então é bom a gente ficar... Esse é o Davi real. O Davi real. Não saia daí, já voltamos, porque tem mais histórias ainda a respeito do rei Davi. Estamos de volta com Cruz e Divã e hoje com o rei Davi, o grande rei Davi, mas grande até a página 10. Também tem seus momentos de fragilidade, fraqueza. Fato é que ele se mostra de novo grande, Dr. Jefferson, porque nós falávamos de Natã, que vem, conta aquela parábola e Davi diz, eu pequei contra o Senhor. E é sugestivo que nós temos um salmo na Bíblia, na Bíblia hebraica, é o Salmo 51, na tradução que nós temos na liturgia, falamos como o Salmo 50, que justamente ele é introduzido, este salmo, assim, no versículo 1 e 2 diz, ao maestro do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ao seu encontro depois do seu pecado com Betsabeia. E começa o salmo, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Sou um pecador, me dá um coração novo, não tira teu espírito de mim. Vemos de novo, e aqui é uma coisa nobre, Davi tem um espinho na carne? Tem um espinho na carne. É fraco? É fraco. Mas nós temos de novo esta nobreza de Davi. E tanto é que nós temos no conjunto da sua história, Davi teve momentos difíceis na sua vida. Tem uma ocasião onde um dos seus filhos, Absalão, ele se propõe a tomar o reino e, de fato, faz conchavos. E tem um momento onde Davi, para não causar enfrentamento, ele resolve fugir de Jerusalém. E, enquanto ele fugia, tem um fato interessante, que é um membro da família da tribo de Benjamim, da qual vem o rei Saul, que é Semei. Semei, esse homem, começa a apedrejar Davi, o grande rei Davi,
e xingá-lo, né? Você roubou o trono, você matou muito. E o fiel escudeiro, o general de Davi, diz assim, deixa eu ir lá matar esse verme. E Davi diz uma frase importante, se o Senhor está permitindo que ele me humilhe, o Senhor sabe por que está fazendo, né? Davi tem uma sensação, assim se pode dizer, é que também ele errou na vida e que, né, essa ou aquela atitude e que as consequências que tem, ele não tem que querer, digamos, continuar matando e oprimindo, estar sobre a lei novamente. Não? Davi aceita essa situação com Semei. Mas fato é que Absalão, então, toma o reino, inicialmente, né, tem a sua invasão, pelo menos tem as suas lutas, e, em algum momento, Absalão, ele é morto, e Davi, de maneira muito nobre, sofre por esta morte, né? E fala, meu filho Absalão, sofre com esta morte. Mas é que este reino de Davi, ele tem muito desses percalços. No futuro também teremos de alguns que insurgem, de uns que matam. Então, este sangue está ali, né, nesta linhagem. Mas da parte de Davi, notamos que esse seu retorno, ele é verdadeiro. Ou seja, ele é um homem que arrepende verdadeiramente e as suas relações com seus familiares, com seus filhos, são muito leais, né, se mostra. Né? Então, do ponto de vista da cruz, da espiritualidade, digamos, é a chance que Deus deu, é aquele filho pródigo, Davi, que volta e que é acolhido, né? E que tem festa, pode dizer assim, e que ele continua a sua missão. E a psicanálise, o que teria de dizer nessas relações de Davi com Absalão, esse seu retomar da vida, Dr. Jefferson? Com relação ao Salmo 51, do Otácio, é um movimento da simbolização da culpa. Ele reconhece a sua culpa, reconhece a sua falta, diferente de Saul. Então, há um movimento de simbolizar, de elaborar, uma culpa elaborada, um reconhecimento. Absalão já pode representar para Davi a projeção dos seus erros. Porque aí nós vemos, do ponto de vista da psicanálise, não apenas um luto pelo filho, mas um luto pela imagem de um pai que não é mais justo, de um pai que não era justo e de um rei que era inabalável. Então, há um luto do filho, mas também há um luto da sua própria imagem. Você falava desta coisa do que ele pode, né, ter projetado em Absalão, que é um dos seus filhos. Sim. E é interessante, porque ele foi fruto de misericórdia, né? Ele experimentou também ter errado gravemente, como que é sabido na história. Talvez isso ajudou a ter uma percepção diferente do erro dos outros, o que eu vejo como positivo, né? Sim, sim. Que é você ser capaz, porque ferido, sabe que compreende também a ferida dos outros, né? E trouxe uma reflexão do ponto de vista da psicanálise, né? Estamos aqui no âmbito das possibilidades, na leitura da possibilidade, mas pode ter trazido para ele também uma reflexão, porque houve uma falha na função paterna, o que trouxe para ele dificuldade de exercer autoridade na sua própria família. Então, isso de fato o fez refletir, o fez pensar sobre o que ele tinha feito. Interessante assim, a fuga dele, ou seja, de não enfrentamento, porque com o exército que tinha, mesmo tendo Absalão cooptado um grupo, né, depois se mostra que realmente as forças de Davi eram superiores, né? Então, não querer anular esse filho, né, não querer dar uma chance. De fato, não adiantou, porque depois tem este enfrentamento, mas Davi queria a todo custo que ele fosse eventualmente não chegasse ao ponto de matá-lo, né? Davi não pretendia, porque Davi agora está... Então, do ponto de vista da espiritualidade, digamos, do ponto de vista da cruz, a leitura que eu faço é essa. Alguém, enquanto ele não percebe a própria fragilidade, ele não consegue também compreender a dos outros. E a percepção de Davi é este homem que, ao perceber e compreender a fragilidade, o pé de barro que tem, ele entende também que as pessoas fazem um caminho, né? As pessoas podem passar por experiências de fragilidade e depois serem levantadas, né? Isso. E, Dom Otácio, é exatamente a leitura que eu faço também do ponto de vista da psicanálise. A gente percebe aí amor e culpa muito misturado, ou seja, luto e ambivalência, né? A ambivalência para a psicanálise
trabalhamos muito isso na clínica, é a coexistência de dois sentimentos opostos direcionados ao mesmo objeto. Por exemplo, amor e ódio. Então, o luto e a melancolia, isso está muito... O amor, a culpa, o arrependimento, a responsabilidade pelo que aconteceu, está muito inerente aí em Davi. Uhum. E esse homem, né, domingo passado, nós vimos sobre Salomão, né, que é um dos filhos de Davi. É só saber, né, esse Salomão é um pouco filho também dessa história, né? Esse legado, né? De Davi. Isso. E eu me recordo uma reflexão que você fez. Tem um elemento consciente de obedecer a Deus da parte de Salomão e construir o templo, mas tem uns elementos que estão lá nesse substrato do ser, né? Isso. E que pode estar afirmando umas coisas meio tortas, né? E Davi é um homem que está se fazendo, né? O desfecho da história de Davi é muito bonita, porque o desfecho é quando Deus, né, aceita a sua história, né? Deus diz, até o nosso texto, Deus escolheu um segundo o seu coração, e Davi o agradou. Ele vai ter ser tido assim na história bíblica, né, que Davi é aquele que fez a vontade de Deus, é aquele que fez. Mas fez a vontade de Deus não porque pecou, mas porque arrependeu. Isso, exatamente. E esse arrependimento leva uma fragilidade por trás dessa coroa. Porque ao sentir a falta desse objeto, desse filho que se perde, né, que se vai, demonstra ali a sua humanidade. Então, talvez o arrependimento é a chancela do verdadeiro Davi. Num primeiro momento, talvez empolgado por ser eleito, escolhido, mas ainda cheio dos seus impulsos. Mas após a queda, digamos assim, a queda moral e o advento do arrependimento, ele se levanta diferente. Ele se levanta mais coeso, mais consciente, né? Isso é interessante, porque antes da queda, não só da queda, precisa de alguém acordar-nos, né? A intervenção ali. A intervenção que ajuda. Sim. Realmente a pessoa tem uma pretensão de onipotência. Eu digo, essa pessoa até olho também no espelho para mim mesmo, né? Nós peço assim, sempre ali mais jovenzinho ou padre jovem, né? Até a gente sentir que somos todos frágeis, né? Seja por acompanhamento das pessoas ou nós mesmos, e que o momento seguinte, feito uma conversão, feito uma experiência de Deus verdadeira, ela ajuda-nos a ter uma experiência de Páscoa, né? Sim. Eu penso até Abraão, vamos lá, aquele filho que Abraão tinha na relação com Isaac, né? Quando ele se dispõe a oferecer aquele filho no Monte Moriá, a relação dele que ele volta com aquele filho depois que retorna, digamos, essa experiência pascal, passou pelo cadinho da morte para a vida. Sim. E parece, Davi também tem essa experiência, né? É o cara que a gente admira e tal, da vitória sobre Golias, da nobreza com Saul, mas mostra que ele precisava de uma Páscoa, né? Exatamente. É o que a gente chama na psicanálise, quer dizer, é o que a psicanálise entende, que é o processo do luto, que é a perda do objeto amado, mas uma elaboração psíquica consciente e natural. A dor, eu sinto falta, tenho vazio, mas eu consigo passar por isso para substituir esse objeto por outro objeto. No caso de Abraão, ele substituiu talvez aquele apego do filho, eu não posso perder, por um filho que de fato agora seria dele eternamente. Perfeito. E de uma maneira diferente, né? Aquele filho, Davi agora... Talvez o luto de Davi é com aquele Davi, né, idealizado, aquele Davi dos aplausos. Exatamente. Né? Talvez ele até ecoe ainda aquele, Davi, 10 mil, aquelas palmas. Né? Exatamente. E ele vê que atrás dele tem um outro, né? Tem um ser humano passível de queda. Né? Mas assim, eu acho extraordinária a atitude quando uma pessoa se mostra, que nós vamos chamar de humildade, ou de reconhecimento, de cair em si, quando a pessoa é capaz de reconsiderar. Eu noto isso na figura de Pedro, né, também nós já vimos aqui, né, aquele Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Na figura de Paulo, quando queria ficar sem o espinho, né, e assim os outros personagens que parecem, as histórias de nobreza, elas não são porque nunca erraram. Aliás, é bom afirmar isso aqui para quem nos ouve. O ideal da vida cristã não é não precisar da misericórdia. Né?
o ideal, ou seja, o caminho luminoso, até porque, como falhos e frágeis que somos, o ideal da vida cristã é fazer esta misericórdia ser eficaz na minha vida, né? De maneira que eu passo de fase, que eu pascalizo a existência, que eu saia de um Davi pretensioso, ou com motivos, pelo menos, de sê-lo, né? Para um Davi agora que tem relações diferenciadas com esse filho Absalão, né? Capaz, digamos assim, de entender a sua fraqueza e de desejar que ele retorne, e até com Semei, né? Quem sabe Deus está usando de Semei para me apedrejar, também esse homem que seja menos raivoso, menos pretensioso, menos acima da lei. Né? E é interessante, doutor Tássio, que o senhor traz aí nesse recorte a questão dos padres, sacerdotes e nós, seres humanos em geral, que às vezes nós estamos tão focados ali, talvez, o senhor ainda usou, né, o padre novinho, o padre recém-ordenado, né? Está tão focado ali em cumprir a lei, o que aprendeu, eu preciso fazer, preciso construir, e de repente o caminho vai ensinando que não é tão por aí, né? É estar com as pessoas, é celebrar os sacramentos, é viver a sua vocação, não de uma forma enrijecida, dura, mas de uma forma acessível. Então, esses objetos, talvez, todos nós tenhamos que perder. Né? Que há uma intenção positiva, eu quero fazer o melhor, mas talvez essa inflexibilidade, essa rigidez, ela não é, talvez, o mais coerente. Eu falo de padres jovens porque eu olho para mim, né? Porque cada um faz um caminho, vejo padres que saem jovens, mas com essa percepção que você falou, muito positiva, né? Já muito sensíveis à proximidade com as pessoas, já muito conhecedores de si mesmos. Hoje nós temos uma geração de jovens que saiu até um pouco mais maduro, né? Tem uns jovens que serão 9, que serão ordenados diáconos, entre eles tem alguns mais maduros com a personalidade muito interessante de ter já experimentado a própria fragilidade, né? E faz um caminho diferente. Já perdeu o seu objeto. Já sabe da onipotência, né? A carta aos Hebreus tem um texto muito interessante onde diz que Jesus ele é capaz de sentir, digamos, misericórdia porque ele mesmo experimentou a fragilidade. Obviamente, no caso de Jesus, não a fragilidade moral, mas, digamos, do sofrimento, né? Do limite do humano, né? E Davi fez este caminho também. Por isso, hoje, nós temos aí que o Messias é o filho de Davi, ele é cantado, né? Salmos, né? Que esse homem que foi colocado, querido por Deus, e insistamos nisso. Nenhum momento a Escritura, nós citamos aqui o caso da carta do livro das Crônicas, é uma exceção, quis esconder esta fragilidade de Davi, né? Mesmo, e os Atos dos Apóstolos, quando retoma a figura de Davi, fala, encontrei este que é segundo o meu coração, né? Então, é segundo o meu coração, o próprio Paulo faz essa experiência, não porque impecável, não porque não passível de erro, mas porque disponível, né? Disponível nas mãos de Deus, como Davi se mostrou. Estar disponível é estar na sua vaga. É ter essa autonomia de poder, estando na sua vaga, estar no caminho, caminhando. E Davi fez este caminho, a gente sinalizava no início, caçando a sua vaga, e ele viu que esta sua vaga como rei não era a expectativa nem de Deus, né, de ser este homem intocável, né? Porque um momento também, penso que quem lidera, quando ele é capaz de... Não porque fica contando para os outros as próprias fragilidades, mas quando ele as reconhece e quando até os que são dirigidos, até os filhos, né, percebe o jeito do pai de agir com as próprias fragilidades, aquilo também é lição. Sim, né? sim. Ou seja, E a liderança, Dom Tássio, ela passa primeiro de si, né? Então, o verdadeiro líder, podemos assim entender, é aquele que não só lidera os liderados, mas também que se lidera. Que também olha para si, que também consegue dominar os seus impulsos, os seus instintos, e a partir disso ele vai liderando os outros. O rei Davi, então, fez um caminho, né? Ele fez um caminho, eu penso que é o caminho que também todos nós somos chamados a fazer, né? Que algum momento da vida nós vamos ter, eventualmente,
esta percepção de não onipotência, de que não damos conta de tudo, né? De poder contar com um amigo. De poder contar com um amigo. É importante contar com um amigo. No caso dele, inicialmente de Jonatas, como aquele amigo, mas depois de Natã, que ajudou a cair esta máscara. Então, esse é o Davi, e é um personagem extraordinário. Esperemos que possa ajudar você também a fazer a sua síntese. Fique com Deus, até domingo que vem, se Deus quiser.